Bom dia, meu povo! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a tua família. Vamos a mais um capítulo bíblico, Lucas 18, a parábola da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com o juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa parte em que Jesus fala sobre orarmos sempre e não desfalecermos, né? E contou essa parábola da viúva que todos os dias ia na casa do juiz e pedia a ele que lhe fizesse justiça. E Jesus disse assim: digo-vos que Deus depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nós podemos concluir que é uma demonstração de fé nossa orarmos a Deus de dia e de noite, pedindo, insistindo, né, sobre aquilo que nós queremos receber. Para Deus, isso é uma demonstração de fé. Nós não devemos orar apenas de vez em quando, né? Mas devemos orar sempre, sem desfalecer, sem descansar, até recebermos aquilo que estamos precisando do Senhor. Jesus abençoa os pequeninos. E traziam-lhe também meninos para que lhes tocasse.
E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Jesus e o rico que amava seus bens. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Jesus prediz outra vez seu holocausto. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Um homem cego ganha a visão. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus.
Nós vemos nesse episódio, né, em que Jesus cura este cego, também Jesus dizendo para ele assim: vê, a tua fé te salvou. Mas será por que Jesus disse isso a ele, quando na verdade o que aquele cego queria era apenas enxergar? Mas Jesus percebeu que quando estava passando, o cego se interessou em saber quem era que estava passando. E disseram a ele que Jesus passava. E ele já tinha ouvido falar de Jesus, que fazia milagres. Então ele gritou por misericórdia. Não é? A misericórdia de Deus essa palavra misericórdia, ela é dividida em dois significados. Miser, de miséria, e córdia, de coração. Então, quando você tem misericórdia de alguém, você está colocando no teu coração a miséria daquela pessoa e vai se compadecer dela, da sua miserabilidade. Então esse cego fez isso, porque o maior problema do ser humano não são as doenças físicas, a falta de alimento, a falta de uma casa própria, de um emprego, de um carro, de um marido, de uma esposa. Não. O maior problema do ser humano é o pecado, porque este separa Deus do homem. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se nós não nos livrarmos dos nossos pecados, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e nos perdoe os pecados de maneira arrependida, né? Nós temos que pedir a Deus perdão pelos nossos pecados de forma arrependida, considerando que foram os nossos pecados que mataram Jesus. Então devemos nos arrepender, pedir perdão a Ele e nos esforçarmos o resto das nossas vidas para vivermos sem pecar, porque Deus ama a nós, mas Ele detesta o pecado, porque foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi para a cruz. E lá, Deus desamparou o seu Filho. É tanto que Jesus disse: Senhor, por que me desamparaste? Pai, por que me desamparaste? Não é? Então, por causa dos nossos pecados, Deus fez algo que Ele não gostaria de ter feito, mas fez por amor a nós. Desamparou o seu Filho unigênito, o seu primogênito, né? O seu Filho amado, em quem ele sempre dizia: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E Deus nos amou de tal maneira que ali na cruz deixou o seu Filho padecer o peso dos pecados de toda a humanidade, para que aquele que se arrepender, pedir perdão e procurar viver uma vida sem pecado, seja salvo. Então, Deus viu aquele cego clamando por misericórdia e Deus colocou o coração de Jesus na miséria daquele homem, porque a miséria dele não era só a falta de visão, mas também a falta de perdão, de salvação, né? Porque não adianta você ter saúde, muito dinheiro, se alimentar muito bem, né? Frutas e verduras, e não ter doença alguma, mas não ter a salvação. Um dia você vai morrer, ou Jesus vai voltar e vai pegar você, atleta, gozando de plena saúde, mas você viveu a sua vida de forma regalada, de forma promíscua, pecaminosa, só
nas bebedeiras, nas glutonarias, não é? E você não se arrependeu dos seus pecados. Então, Deus viu que aquele cego precisava não só da visão física, mas também da visão espiritual. E deu a ele a salvação. E a partir dali, ele viu o Filho de Deus e certamente se rendeu aos seus pés, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Façamos também assim e teremos a salvação. Que Deus abençoe você e toda a tua família.